iniciando a gravação aqui. Então, boa tarde a todos. Queria só iniciar aqui, vou receber iniciar, então, mais um encontro, né, do Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense, sediado na UF. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor José Ricardo Ramalho, que é professor titular aposentado do Departamento de Sociologia, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, e professor também do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, né? José Ricardo, responsável aí pela formação de inúmeros alunos aqui, hoje professores também, né? E o Zé tem aí um acúmulo de trabalho muito sólido sobre o Sul Fluminense e vai apresentar para a gente o trabalho, enfim, a apresentação cujo título é Trabalho do Desenvolvimento e Grandes Empresas no Sul Fluminense, um balanço de pesquisa. Então, Zé, bem-vindo, obrigado aí pela honra de te receber aí falando para nós, principalmente os alunos que estão começando a estudar Sul Fluminense, indústria automobilística, acho que eles têm também muito a aprender contigo hoje, e mais uma vez queria agradecer a todos presentes nessa atividade, tá? Zé, passo a palavra a você. E aí, acho que o Léo vai passar, né? Vai responsável por passar a apresentação. É contigo, então, Zé. Ok. Muito obrigado, gente, por esse convite tão gentil. E fico feliz também de poder fazer uma espécie de um retrospecto do trabalho que tem sido realizado nos últimos anos, né, sobre o Sul Fluminense, com os diversos desdobramentos. Então, eu vou, na verdade, pedir uma licença a vocês para não falar simplesmente da pesquisa, mas falar um pouco, misturar um pouco a discussão sobre essa pesquisa, sobre essas várias pesquisas que têm como tema o Sul Fluminense, e misturar um pouco a minha trajetória pessoal de pesquisador, não é? As motivações que levaram a estudar esse tipo de tema, e mostrar quase como uma espécie de relatório de vida, mas, na verdade, ao tentar recuperar isso, eu fiquei emocionado com a possibilidade da gente ter conseguido integrar tanta gente nesse processo, nesse trabalho, e nesse sentido que eu vou tentar mostrar para vocês alguns exemplos, não é, do que resultou nesse tipo de trabalho de pesquisa, e algumas fotos também para a gente relembrar, porque vários de vocês estão envolvidos nesse processo ao longo desse tempo. Então, eu começo, não é? Eu peço para o Leonardo mostrar o primeiro slide. Na verdade, já pode botar, Leonardo? Estou tentando aqui, professor, rapidinho. Cadê? Aí. Isso. O segundo slide, por favor. Nessa parte introdutória, até um pouquinho antes de falar para vocês, eu mudei um pouco a ordem, mas aí acabou que não está dando certo eu apresentar daqui. Mas, na verdade, a tentativa desses pontos da introdução é mostrar um pouco o que me levou pessoalmente, né, e no contexto de pesquisador de ciência social, a me interessar pelo tema de trabalhadores da indústria, movimento operário e sindicalismo, né? Então, isso tem a ver com um contexto autoritário, não é, que a universidade sofreu no período que eu estudava, né, nos anos 70, e uma repressão especial sobre os cientistas sociais que tiveram, nesse período, seu trabalho cerceado, as leituras, o controle policial nas salas de aula, esse tipo de coisa. Então, isso levou para muita gente a possibilidade, a ideia de construir algum tipo de resistência a isso, resistência em termos teóricos, resistência em termos políticos.
E nesse sentido, nesse período, a literatura marxista foi muito importante, muito referência, e, naturalmente, quando se falava da literatura marxista, o que vinha à nossa cabeça, né, como possibilidade, era pensar a classe trabalhadora como sujeito principal da mudança social e resistência ao sistema capitalista. Então, um pouco a escolha também tem um pouco a ver com essa ideia da construção de algum tipo de característica de emancipação, não é, do sistema capitalista que estava presente naquele momento através de um sistema repressivo, do movimento repressivo muito grande. E nesse trabalho, nessa formação como cientista social, eu também tive envolvido com a atividade de formação junto aos trabalhadores. Então, além de estudar, e aí nós fizemos vários grupos de estudo, estudei no IFIX, na UFRJ, entre 70 e 74, nós nos engajamos também em várias atividades de formação junto aos trabalhadores. Então, isso naturalmente reforçou esse interesse meu em pesquisar, em prosseguir no trabalho junto a essas categorias, ou essa categoria da sociedade, que eram as pessoas ligadas e vivendo do trabalho, particularmente os operários formais da indústria, que seriam, um pouco seguindo a linha marxista, os autores, os sujeitos principais da mudança política e econômica, né? Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Na minha pós-graduação, eu trabalhei com a preocupação voltada aos setores populares, né? E, na época, né, os debates sobre as teorias da marginalidade social estavam muito presentes. Então, a ideia de captar, não é, a classe trabalhadora no seu sentido mais amplo, não só o trabalho formal, mas também o trabalho informal, isso resultou num tipo de pesquisa que eu realizei inicialmente no mestrado. Mas uma das coisas que me preocupava desde o início era exatamente essa ligação, a discussão da sociologia, da história do trabalho, no que diz respeito aos mecanismos de controle do processo de trabalho. Portanto, estava muito associado ao que acontecia dentro da fábrica, acontecia no processo de trabalho, né? E nesse contexto, né, a discussão sobre o sindicato, como é que o sindicato podia atuar e se articular a partir desse debate dessa discussão ou desse contexto de controle e resistência dentro do processo de trabalho. E, nesse sentido, o trabalhador da indústria passou a ser, para mim, um objeto importante para poder identificar essas questões, discuti-las teoricamente e politicamente. Próximo. Minha pesquisa de doutorado, né, eu já começo, primeiro, uma preocupação em estudar o Rio de Janeiro e acabo, de alguma forma, encostando na discussão da indústria automobilística, né, com um trabalho sobre a Fábrica Nacional de Motores. A Fábrica Nacional de Motores trouxe para mim não só a perspectiva da indústria automobilística propriamente dita, e com isso todos os seus mecanismos, a época em que ela foi construída, mas também a ideia de um projeto, né, de industrialização do país. Portanto, a pesquisa acabou abordando outros aspectos que têm a ver também com características de controle, né, de estratégia de dominação, aí no caso dentro da fábrica, no processo de trabalho, mas também fora da fábrica, através do esquema de fábrica com vila operária que foi implementado, né, na construção da Fábrica Nacional de Motores, né? Então, essa pesquisa, que já era no Rio de Janeiro e já sobre a indústria automobilística, abordou aspectos mais amplos da história, né, dos trabalhadores, história da indústria no Brasil, e que, de certa forma, acaba dando continuidade, embora a fábrica tenha deixado de funcionar no final dos anos 80, no início dos anos 80. Nesse período, né, um debate que ocorria dentro das ciências sociais, nesse viés, era exatamente um debate sobre como os trabalhadores poderiam se articular e serem sujeitos, né,
da sua história e, portanto, resistirem ao sistema capitalista nos seus mais variados momentos. E aí, ressalto, eu vou falar só de 3 autores, mas, na verdade, é um conjunto de autores, não é, que foram importantes, não é? E aí eu destaco, naturalmente, a influência do Edward Thompson, não é, com as leituras da formação da classe operária inglesa, e os trabalhos no Brasil da Maria Célia Paoli e do Eder Sader, que foram cientistas sociais que puxaram a discussão para a classe trabalhadora como sujeito da história. E, em certo sentido, contradizendo toda uma literatura que tinha sido construída no Brasil anteriormente, que atribuía e que tinha uma relação direta entre um controle da classe trabalhadora através dos partidos políticos, do partido político, especialmente do Partido Comunista. Então, essa visão, uma visão que prevaleceu nessa época e que teve uma influência muito grande também sobre o meu trabalho, e eu estou citando aqui o Thompson, Maria Célia e Eder, mas posso citar também o Zé Sérgio Leite Lopes, a Elina Peçanha, a Nádia Guimarães e outros colegas, né, que fizemos parte dessa geração que começou a atribuir, não é, aos próprios trabalhadores um protagonismo no processo de mudança social. Nesse processo também surgiu uma crítica, né, ao economicismo predominante na literatura marxista, particularmente na discussão do processo de trabalho, né? E aí destaco a contribuição do Michael Burawoy ao trazer a política para dentro da fábrica, né? E começamos a valorizar cada vez mais o papel do ator e da capacidade de agência do trabalhador. Então, essa é uma das características dos trabalhos que nós desenvolvemos posteriormente. Nesse sentido, não posso deixar de notar e dizer que tive uma influência muito grande das lutas dos metalúrgicos do ABC nesse período, no período antes da ditadura, durante a ditadura e posterior à ditadura, com todo o movimento que constitui, eu diria, um padrão de sindicalismo de perfil social-democrático e que teve uma influência muito grande no debate sobre sindicalismo no Brasil. Em seguida, aí eu trabalhando na UFRJ e já tinha feito uma pesquisa no Rio de Janeiro, achei importante, na época, pesquisar o estado do Rio de Janeiro, né? Já que eu estou falando de trabalhador, vamos estudar o estado do Rio de Janeiro, embora houvesse toda uma circulação de ideias dizendo que o Rio de Janeiro não tinha classe operária, o Rio de Janeiro não tinha importância nesse sentido, e que até ficava estranho buscar esse tipo de perspectiva. Mas essa oportunidade acabou surgindo com a implantação da indústria automotiva no Sul Fluminense, meados dos anos 90, e traz também uma coisa curiosa, porque no debate da sociologia do trabalho, e que inclusive o ABC está incluído, nesse debate a discussão da reestruturação produtiva estava muito presente, do enxugamento das fábricas, etc. E, de repente, surge na folha do ABC a novidade do consórcio modular da Volkswagen, que era um exemplo claro de fábrica enxuta, de fábrica já reestruturada. Então, isso trouxe também a possibilidade de estudo comparativo entre situações de indústria automobilística em reestruturação e todas as suas consequências e debates, e a presença agora com a reestruturação, a reespacialização de empresas que já tinham sido constituídas como já flexíveis, como já enxutas, etc. E as consequências que isso trazia. Próximo slide, por favor. Na verdade, mais adiante. Na verdade, esse slide eu tinha botado mais para baixo, mas não adianta, eu vou só mostrar para vocês a variedade de assuntos, de temas que foram possíveis de levantar ao longo desses anos de pesquisa a partir do foco no Sul Fluminense. Então, desde sindicato e classe operária, a tradição siderúrgica, CSN, Volta Redonda, empresas multinacionais, estratégias nacionais e internacionais, perspectivas das redes globais de produção,
identificar a capacidade de agência dos atores sociais e políticos locais e regionais, perspectiva de upgrade social, PIB, índices educacionais, redes sociopolíticas, diferentes fases de investimento da indústria automotiva. No ABC, nos anos 90, o ABC, nos anos 90, tem a nova fase, e nos anos 2010, uma nova fase, também uma terceira fase, com Inovar Alto. As novas empresas, enfim, esse conjunto de temas que acabaram sendo abordados de alguma forma ou de outra, ou ainda estão sendo discutidos na equipe de pesquisa que se formou a partir dessa proposta inicial. Eu aqui tomei emprestado espero que o Rodrigo me perdoe, tomei emprestado um mapa que ele fez para um trabalho que ele vai apresentar, que está vai ser publicado em breve, mas só para rapidamente, para não perder a novidade, um mapa que ele fez, né, dá para ver onde fica, né, o Sul Fluminense, a relação do Sul Fluminense com São Paulo, não é, no mapinha que é ao lado, do lado direito, e a disposição das empresas no mapa do Sul Fluminense, e aí fica claro aí a disposição de Itatiaia, Resende, Porto Real, e que são digamos, os municípios que recebem as principais indústrias da automobilística do Sul Fluminense no momento. Tá? Em seguida, por favor. Então, enfim, isso que um pouco sobre o que eu já um pouco apresentei, que é essa discussão que já está bastante discutida, né, da reespacialização das fábricas enxutas, a discussão do custo ABC, que é uma discussão que surgiu na época de 1900, dos anos 90, mas que, na verdade, permanece como uma questão, não é? Agora substituíram custo ABC por custo Brasil, mas, no final das contas, essa ideia de que o Brasil tem uma legislação muito protetiva do trabalho, que isso impede que as empresas invistam, etc., que é um chororô recorrente, né, da indústria. Toda a discussão sobre incentivos fiscais, né, e aí não se pode esquecer que boa parte desses investimentos, e foram investimentos de bilhões, não é, tiveram uma participação efetiva e real do BNDES e de outras instâncias, até mesmo tesouros do Estado do Rio, no caso da Peugeot, Citroën, etc., além dos incentivos fiscais dos municípios e das regiões, né? Os aspectos contraditórios, né, das experiências de reespacialização, que é uma das coisas que nós também tratamos ao longo dos nossos trabalhos, que é essa contradição entre emprego barato, não é? Que é uma característica que permanece até hoje, sindicatos mais frágeis, mas uma melhoria de índices sociais e econômicos dessas regiões. Portanto, um debate interessante que continuamos a fazer. Aqui, só lembrar da crise de 2008, né, em que houve um movimento que não durou muito, mas pelo menos chamou a atenção da gente, da possibilidade, diante daquela conjuntura de crise, haver algum tipo de articulação dos atores políticos locais, né, para resistir ou para arranjar alternativas à crise, que levou a um desemprego muito grande e atingiu pela primeira vez a indústria automotiva, né, que foi o exemplo do fórum, criação do Fórum de Emissão Zero, que teve a participação dos sindicatos, dos metalúrgicos, mas também da igreja e também de empresários locais, com uma ligeira participação da indústria automotiva, mas, de qualquer forma, esse evento, né, trouxe para a gente uma série de aspectos que, na época, valeu a pena a gente explorar, não é? Inclusive, torcer, de certa forma, para que isso pudesse se constituir num modo de atuar, não é? No contexto da presença de grandes empresas e da força, da assimetria de poder que essas grandes empresas impõem sobre esses territórios, né? Próximo. E a vantagem do trabalho barato, né? Eu fiz uma comparação, num trabalho de 3 anos atrás,
não é? Mostrando como, em vários índices, há uma melhoria, não é? Na questão das atividades econômicas, etc., o trabalho barato permaneceu sendo um dos aspectos mais importantes do deslocamento dessas empresas para regiões como a do Sul Fluminense, né? Então, isso fica comprovado, inclusive, estatisticamente. Embora os salários, embora sejam baratos em comparação com outras regiões mais industrializadas, como o ABC, eles permanecem ainda sendo superiores à média salarial da região e da localidade, né? Próximo. Quais são as questões que eu acho que estão presentes nesse momento, que são objeto de pesquisa atual, não é? Como identificar na presença em territórios de empresas que fazem parte de redes globais de produção a possível contribuição, participação que resulte em benefícios e bem-estar da população. Isso é uma questão, não é, que nós estamos já há algum tempo pesquisando, tentando identificar. Como falar de social upgrading, nesse caso, que é uma questão que está presente na literatura, um debate sobre isso. Como mensurar os efeitos das corporações articuladas em rede e internacionalizadas sobre processos regionais e locais de desenvolvimento, se há essa possibilidade de medir isso, né? E como relacionar positivamente os projetos de desenvolvimento nacional e regional com a organização internacional em rede das multinacionais dos automóveis, né? Então, essas são questões que nós já temos levantado nos últimos anos, mas que permanecem como questões, né? Ainda, o que explica, após 25 anos de constituição de uma classe operária diferenciada, os sindicatos metalúrgicos ter se enfraquecido e não saber como explorar a possibilidade de se articular também de forma internacional, já que nós estamos falando de categorias de trabalhadores de empresas multinacionais que, portanto, têm mecanismos estabelecidos de contato e de diálogo internacional, né? Que tipo de ação coletiva consegue, neste caso, criar situações de contestação social, permanece como nossa preocupação, e quem realmente tem capacidade de agência, poder de associação nesse contexto que nós estamos trabalhando. Então, vocês podem ver que é um conjunto, não é, que começa lá com a vinda da indústria, das empresas, e tem toda essa variação de perspectivas que nós temos explorado ao longo desses últimos anos. Eu coloquei aqui alguns temas que eu acho que são temas que vão nos atingir, estão nos atingindo nesse momento e que tem a ver com a pandemia, né? Então, discutir a força das empresas multinacionais nesse contexto, né? A competição e a necessidade de fusões para resistir à competição, no caso das empresas, não é que nós estamos vendo aí vários exemplos, inclusive no Sul Fluminense, com a transformação da Peugeot numa empresa, a fusão da Peugeot com uma empresa, com a Fiat Chrysler e com outras. A questão do trabalho e do destino do trabalhador metalúrgico diante da perspectiva do carro elétrico e da indústria 4.0, a assimetria de poderes na cadeia produtiva desse setor industrial, portanto, como se daria, né, essa relação com as empresas fornecedoras e como é que a indústria nacional de fornecimento se coloca nesse contexto, e a política, como enfrentar uma política antissindical sistemática por parte dessas empresas, porque elas permanecem, e a gente pode ver mundialmente como, embora elas tenham assinado acordos de respeitar determinados direitos, etc., na verdade, a política antissindical permanece como uma característica desse contexto, e como é que os sindicatos se defrontam com esse novo perfil que eu acho que vai ocorrer na indústria, na indústria automotiva, diante dessas mudanças que a pandemia está trazendo. Tá? Agora, eu vou falar para vocês alguns resultados. Tá? Primeiro, no meu modo de ver, trabalhar com um tema amplo de pesquisa foi uma possibilidade de multiplicar e aprofundar a formação de novos pesquisadores. Então, não só a questão do tema, da temática, mas também a minha perspectiva de formar novos pesquisadores estava presente o tempo todo nesse processo. A possibilidade de formar um coletivo de discussão, de trocar experiências de pesquisa, de fortalecer os argumentos,
coisa que eu acho que nós temos conseguido ao longo desses últimos anos. A variação de temas pesquisados, trabalho, sindicato, gênero e cor, mercado de trabalho, política regional e local, desenvolvimento territorial regional, estratégia de corporações na indústria automotiva, questão ambiental, siderurgia e mineração, essa variedade enorme de temas que foram abordados em artigos, dissertações e teses, mas que fazem parte desse conjunto, né, desse guarda-chuva que se formou para estudar a partir dessa temática. A criação do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento, Trabalho e Ambiente, na UFRJ e no CNPq, né, em parceria com a UERJ, UF Volta Redonda e UF Niterói, núcleo de pesquisa que, na verdade, refletiu um momento importante do nosso trabalho em que resolvemos associar a discussão do trabalho também à questão do desenvolvimento e do meio ambiente, e que enriqueceu enormemente o nosso trabalho e o nosso debate, né, e que o DTA que continua como um trabalho essencial, não é, para nós e para mim e para muitos de nós, eu suponho. Também quero ressaltar aqui os laços estáveis de parceria acadêmica, com a ligação com a Amazônia, através da Federal do Maranhão do Pará, em especial Marcelo Carneiro, do ABC Paulista, da USP, em especial com o Irã, Jacomo Rodrigues, e do Nordeste, o FPB, o FCG, em especial com Roberto Veras, e com isso também a formação de grupos de pesquisa do CNPq, PROCAD e PGPSE da CAPES, que são pesquisas que permitiram que o DTA e que esse grupo tivessem contato permanente, não só entre nós, mas também com grupos de pesquisa em outros lugares, e no caso, quando incluímos a questão das grandes empresas e a questão da mineração e siderurgia, incluímos certamente experiências no Pará e no Maranhão, não é? E de grandes obras no Nordeste, o Porto de Suape, por exemplo, como exemplo desse processo, né? Bom, então, é basicamente isso. Aí eu queria agora, para terminar, já passei bastante tempo já, fazer uma coisa bem simples, que mostrar, conseguir umas fotos na internet das plantas, né, que nós estamos nos referindo. São coisas vistas aéreas, né, mas eu acho que dá uma ideia do tamanho do investimento na região, não é? Essas plantas custaram mais de R$1 bilhão, portanto, são investimentos de grande porte, sem falar dos fornecedores. E aí, particularmente, eu queria chamar a atenção para essa foto da MAN Latinoamérica, porque nessa foto dá para ver o Rio Paraíba circundando a fábrica da Volkswagen. E aí, no processo de negociação, essa parte circundada pelo Rio Paraíba fazia parte do município de Porto Real. E o município de Porto Real reivindicava, não é, que a fábrica da Peugeot Citroën ficasse no município de Porto Real. A fábrica da Peugeot Citroën está em frente à fábrica da Volkswagen. Então, a solução política que se encontrou foi traçar uma linha imaginária separando os municípios nessa rua, nessa avenida em frente à fábrica da Volkswagen, que de um lado é Resende e de outro lado é Porto Real. Quer dizer, o limite natural, que era o limite do município anteriormente, né, foi cortado por razões políticas para que tanto Resende como Porto Real pudessem ser contemplados pelas fábricas da indústria automotiva. Mas essa foto é interessante porque mostra exatamente a curva do Rio Paraíba, né, circundando a fábrica da Volkswagen. Próximo. Bom, aí a fábrica da Peugeot, que na verdade se coloca em frente a essa que nós acabamos de ver. Eu acho que dá para ver um pouquinho lá atrás o Rio, né, Rio Paraíba. Próximo. Bom, aí é uma fábrica, uma foto da internet, né, da Nissan, né, que está aí em Resende, né, que é uma fábrica que foi inaugurada em 2014. Próximo. Aqui é a fábrica da Jaguar Land Rover, que foi inaugurada em 2016, em Itatiaia.
Em Itatiaia também a Hyundai Heavy Industries, que não é da indústria automotiva, mas é a indústria de maquinária, faz parte da indústria de, enfim, de maquinária e de metalúrgica, né, que é uma fábrica também importante da região, que foi instalada nesse período. Próximo. Uma foto de uma assembleia dos sindicatos metalúrgicos diante da Peugeot Citroën, numa das assembleias, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que ocorre o contato, né, porque o sindicato está sediado em Volta Redonda, então o sindicato se desloca para a porta da fábrica para fazer as assembleias. Muito bem, próximo. Bom, aqui eu busquei alguns títulos de tese e dissertações, não vai dar para ver tudo aqui, naturalmente, mas só para vocês terem uma ideia, né, são vários nomes, não está o nome de todo mundo, está o nome de algumas pessoas, que eu selecionei um pouco pelas temáticas, né, que estão associadas ao isso que nós estamos falando agora. Então, tem vários trabalhos aqui, né, desde trabalhos com relação à família de trabalhador, com relação aos operários negros da fábrica da Volks, trabalho sobre os trabalhadores da Peugeot Citroën, enfim, discussão de desenvolvimento, a ação política empresarial no município, não é? A questão dos sindicatos no Sul Fluminense, alguns títulos próximos. Aqui temos outro, qualificação profissional, enfim, a discussão também sobre desenvolvimento regional, sobre terceirização, sobre privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, e eu termino com a tese que virou livro da Elaine Marlova Venzon Francisco, que foi uma tese de doutorado sobre a comissão de fábrica do consórcio mundial da Volks, que ganhou o prêmio da Ampox de melhor obra científica, né? Então, queria destacar isso também como um dos resultados. Bom, também queria citar aqui o nome de alguns trabalhos de iniciação científica, não está todo mundo, mas pessoas que trabalharam, que se associaram à temática, né? Então, nós temos aí um conjunto de pessoas em datas diferentes, não é? Alguns ainda estão presentes, seguiram carreira, outros não, mas, enfim, todos eu acho que usufruíram desse debate, dessa possibilidade de discussão. Próximo. Bom, aí agora eu vou passar um conjunto de... Estou terminando, tá? Um conjunto de fotos, só para a gente, um pouco sessão memória aqui, né? Mas aqui essa foto é uma foto da visita que nós fizemos à Peugeot Citroën, né? E aí nós temos aqui pessoas que participaram da pesquisa, em alguns momentos não participam mais, outras pessoas que estão até hoje, mas é curioso para ver como estávamos bem mais jovens naquela época. Eu queria destacar aqui, um pouco atrás de mim, o professor Irã Giacomo Rodrigues, que veio de São Paulo especialmente para participar dessa visita. Próximo. Aqui Zé, uma reunião... Oi, perdão. O Lucas lembrou muito bem para o Léo dar um zoom aí, porque a gente não está... Você está muito pequeno. Tem como, Léo? Tá, volta lá. Apertar o íconezinho aqui embaixo. No modo apresentação, aí é complicado dar o zoom, né? Mas eu posso tirar aí do modo apresentação, ver se funciona para vocês. Isso, agora sim. Funcionou? Ah, bom. Funcionou. Então, está em tela inteira ou está só um pedaço? Não, está inteira. É porque não está então tá ótimo. Não estava em modo apresentação, não. Estava em modo arquivo. Não tá? Desculpe, então. Pensei que estava em modo apresentação. Aí, ó. Tava, então essa foto aqui é uma foto de 2000, não tem exatamente, mas é uma foto do início dos anos 2000, né? Enfim, aí estamos todos nós aqui, alguns já sem cabelo branco, mas naquela época de cabelo ainda, e mais jovens e tal. Bom, próximo. Aí eu passo para uma reunião do DTA, não é?
para vocês terem uma ideia, a reunião do DTA com o pessoal da Federal do Maranhão, com uma apresentação do Marcelo Carneiro, né? Só para ter um registro desse tipo de atividade que nós fizemos. Próximo... Não, antes, depois do... Antes? A DTA é essa aqui. Próxima, não, tá, desculpe. Então é isso mesmo. Aí. A próxima, uma visita recente que nós fizemos à Volta Redonda, e aí já temos professores mais velhos, de barba e tal, não é? E aí também, não é, uma das visitas que nós fizemos. Próximo. Aqui uma visita à Volks de Resende, que nós fizemos, e aí nós, na época, alugamos uma van, né? E aí o grupo todo da van, né? E alguns de nós ainda estão, já se doutoraram, já são professores e tal. Eu queria destacar aqui a Ângela, que está aqui na frente, que é a pessoa que segurou a barra administrativa desse nosso projeto ao longo desses anos todos, né? E visitou conosco também a fábrica da Volks naquela época. Próximo. Aqui uma visita recente que o grupo fez a Jaguar Land Rover, né? E aí temos também vários de nós e alguns que se agregaram mais recentemente, né? E eu tentei, tem muita gente, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia de todo mundo, né? Próximo. Aí, bom, desculpa, eu botei essa minha foto aí, mas no sentido de mostrar que nós fizemos o lançamento do livro Trabalho e Desenvolvimento Regional lá em Resende, na Firjan. Fizemos um lançamento em loco, né? Inclusive o Sérgio e o Rafael estavam presentes, e nós discutimos com os empresários, enfim, com políticos locais, o lançamento do nosso livro em 2006. Próximo é uma capa do livro, né, Trabalho e Desenvolvimento Regional. Bom, próximo. Em seguida, tem o lançamento do outro livro que nós fizemos na UF, né, e que está o Rafael, o Rodrigo, Marina, o Eduardo e o Leonardo presentes no lançamento. Esses livros do Desenvolvimento, Trabalho e Cidadania Baixada e Sul Fluminense, que foi resultado de um trabalho em conjunto com a Universidade Rural do Rio de Janeiro. Tá? Próximo. Esse é a capa do livro, tá? Desenvolvimento, Trabalho e Cidadania. Próximo. Esse aqui é um livro que foi publicado na linha da comparação entre o ABC e o Sul Fluminense, que tem resultados de trabalho de pesquisa de ambas as regiões, né, que saiu com esse título, Trabalho e Sindicato em Antigos e Novos Territórios Produtivos. Certo. Próximo. Agora um conjuntinho aqui de trabalho de campo do Maranhão, não é? Então, eu queria destacar essa foto, porque é uma foto em que nós fizemos a entrevista com uma das maiores lideranças camponesas e sindicais do país, que é o Manuel da Conceição, que ainda está vivo, e que já está muito doente, mas está vivo, e nós tivemos o privilégio de conseguir visitá-lo no trabalho de pesquisa de trabalho de campo que nós fizemos no Maranhão, na cidade Imperatriz, Açailândia, Marabá. Em seguida, próximo. Aqui uma foto na Estrada de Ferro Carajás. Aqui temos alguns de nós presentes aqui no nosso evento, que estão aí, ocupando a Estrada de Ferro. Próximo. Aqui uma reunião, né, que nós fizemos em Açailândia, no acampamento do MST, né, e fizemos uma reunião para a gente falar da nossa pesquisa e tal, com a presença do pessoal do acampamento. Próximo. Aqui trabalho de campo aqui, nós sentamos aí para fazer nossas anotações a partir das reuniões, só para registrar isso, e por mais umzinho. Aqui, indo para o Maranhão, na Estrada de Ferro, Carajás, tá? No trem. Bom, aqui já o resultado do projeto PG-PSE, e aí eu destaco aqui a presença de vários de nós, mas com o Roberto Veras, não é, que é um dos nossos parceiros nesse processo. Próximo.
aqui mais uma reunião nossa, né, que foi com o pessoal de Campina Grande e João Pessoa, aí, o pessoal do Maranhão. E, por fim, o grupo do DTA, né, apresentando nesse seminário os seus trabalhos. Tá? Eu acho que é isso. Isso aí, desculpe, gente. Acho que falei demais, mas acho que fizemos um bom registro aí. Obrigado aí pela atenção. A gente que agradece, passou um filme aqui desses 20 anos aí de trabalho aí, pô, é emocionante. Vamos abrir então para perguntas e comentários ou lembranças também, quem quiser falar alguma coisa ou perguntar, fica à vontade. Se inscreve, por favor, no chat, ou levanta a mão e a gente faz um bloco e outro depois. Obrigado, Nádia. Rodrigo? Oi, pessoal. Boa tarde. Queria parabenizar o Zé pela apresentação. Estava todo mundo ansioso. O Zé já tinha falado comigo que ia fazer a apresentação, ia mostrar um monte de fotos. Eu estava meio preocupado e uma das constatações é que o Rafael e eu envelhecemos bem, eu acho, em relação às fotos. Mas eu queria um pouco, assim, a gente que participou desse processo de construção institucional, né, de um grupo de pesquisa. Acho que hoje, pelo menos na minha experiência, acho que talvez o Rafael possa falar um pouco, as nossas experiências de formação de alunos, né, de pós-graduação e graduação, são muito inspiradas nas experiências formativas que nós tivemos com o Zé Ricardo e com outras pessoas que passaram pelo grupo, com a professora Neide Sterce também, na criação do DTA. Mas eu queria que o Zé falasse um pouquinho sobre a dimensão coletiva desse trabalho. Assim, queria ouvir dele como é que foi um pouco negociar com os nossos interesses como orientandos, diante da sua agenda de pesquisa, porque o que eu posso dizer é que, na minha experiência de orientação, sempre foi uma orientação incrivelmente generosa, né, que considerava muito os meus interesses, e várias vezes, eu devo dizer, eram interesses que estavam completamente perdidos, né? E o Zé orientava de uma maneira muito... que tanto ajudava a gente a caminhar por caminhos viáveis de pesquisa, mas que levava muito a sério o que a gente queria fazer. Né? Eu acho que isso vale para muita gente. Eu estou pensando no interesse da Gabriela de estudar a Amazônia desde a iniciação científica, né? Como é que essas coisas foram sendo negociadas dentro de um grupo que é muito grande. Algumas daquelas fotos ali, uma das últimas, por exemplo, no tempo que a gente ainda aglomerava, né, pessoal? Mostra uma quantidade muito grande de gente. Eu queria que você falasse um pouco dessa dimensão coletiva, né? O quanto a dimensão coletiva foi importante para estruturar a pesquisa dele, a agenda de pesquisa, e o quanto isso também implicava em desafios, né, de negociação com orientandos os mais diversos. Era um pouco isso que eu queria ouvir. Mais alguém quer falar? E a gente faz um bloco aí para o Zé responder ou comentar? Léo. Ô, professor, primeiro, assim, agradecer muito. Eu acho que o Rodrigo passou muito mais tempo com o senhor, né? Teve muito mais contato, teve questão da orientação. Eu tenho essa tabela que mudou minha trajetória, que é Alexandre e o senhor, né? Mais para o final dessa trajetória e dessa construção. Então, eu sou muito grato, porque o que o Rodrigo fala, essa questão da generosidade acadêmica, né? Que eu acho que é um pouco diferente da generosidade por si, né, de indicar caminhos e tal, é uma coisa muito interessante. Mas eu acho que tanto o senhor quanto o Alexandre um pouco mais, até por uma questão de estar no campo de batalha, né, vamos dizer assim, é um pouco menos tempo, né, porque ele entrou depois, a gente começa a notar que a construção de um campo, né, de uma ideia de estudo, isso que o senhor fez aqui foi fantástico, né, misturar um pouco, eu acho sempre interessante isso, a trajetória com a pesquisa, e aí o Rodrigo perguntou dessa construção acadêmica de pesquisa.
enfim, para o campo acadêmico tem isso, né, dessa construção acadêmica de pesquisa, e eu gostaria de perguntar para o senhor como que essa construção coletiva alterou suas próprias percepções em relação a temas que o senhor já tinha pesquisado ou não, né, até porque o senhor mostra essas tendências aí, né, tendências que o senhor acha que e eu não sei até quando essas tendências também é construída nessa coletividade de campo, de pesquisa, de estudo, enfim, é isso. Obrigado. Sabrina? Primeiro, eu queria agradecer ao professor Zé Ricardo, e como sempre, uma excelente apresentação, eu sempre fico muito admirada como que o professor José Ricardo consegue, digamos, sintetizar tudo muito bem, né, consegue passar tudo numa linguagem muito clara, né, fazer uma síntese aí de temas muito complexos, né, de um período muito grande, né, de um grande número de trabalhos aí sobre o Sul Fluminense, sobre a indústria automobilística, e sempre como referência, eu sou muito agradecida de ter feito parte do grupo, né, no mestrado nós tínhamos um grupo, né, em conjunto, e aí eu tive a oportunidade, então, de participar, eu apareci em algumas fotos, mas, graças a Deus, não estava muito visível ali, né, mas eu tenho fotos também que você não tem, depois eu te mando uma de uma visita a Votorantim que a gente fez, eu tenho essa foto guardada na Votorantim, é muito legal, de capacete, eu vou mandar essa foto. São, assim, lembranças muito boas, e, assim, mostra que o grupo sempre teve essa preocupação, né, essa preocupação não só com o desenvolvimento de um trabalho teórico, mas de um trabalho empírico, de um trabalho de campo. Assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, assim, e de ter participado de alguma forma desses projetos. E eu gostaria de perguntar, assim, de uma forma mais geral, professor Zé Ricardo, mais do ponto de vista temático aí, para a gente refletir sobre o que a gente tem feito e o que a gente tem produzido, né? No sentido de pensar para onde vão essas pesquisas, né? E para onde vão esses agentes hoje em dia, né? A gente sabe que a gente tem uma diversificação muito grande das formas de produção na indústria, das formas de contratação, que fizeram com que essas indústrias, né, até mesmo as indústrias mais tradicionais, passassem por mudanças muito intensas, né? Não é mais a classe trabalhadora dos anos 90, nem dos anos 80, e o grupo está aí participando ativamente em refletir sobre para onde isso está indo. Mas eu queria saber particularmente, né, desse agente que é o sindicato. Eu sei que você está estudando aí recentemente bastante a questão do sindicalismo internacional, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque esse agente sempre foi um agente para o qual se tem algum tipo como que eu vou dizer, de corrigir a trajetória desse agente, né? Então, os sindicatos, desde a década de 90, perderam força por quê? Porque eles perderam o contato com as bases, porque eles não estão ligados aos movimentos sociais, porque a indústria se diversificou, porque agora a indústria está pulverizada, porque você tem um rompimento com um acordo, né, com as formas de contratação fordistas, ou porque ele agora, né, não tem feito aí esse esforço de se internacionalizar, assim como a indústria tem feito. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Quais são as reais possibilidades de você reconstruir esse agente, né? Pensando aí nos próximos anos aí, para quem está pensando o papel desse agente frente a essa indústria, quais são os reais potenciais justamente dessa articulação, né, global dos sindicatos, desse agente aí, tendo em vista todas essas transformações que colocaram desafios à atuação desse agente mais específico. No mais, eu queria de novo agradecer aí e dizer que estou muito feliz de receber você no grupo, né? Não foi possível no ano passado, a gente já estava nessa expectativa, mas sempre bom aqui, a gente sempre aprende com a sua apresentação. Obrigada, professor. Zé, contigo. Bom, não tem como agradecer as perguntas de vocês, né? Vocês estão me sentindo em casa, na verdade, não é? Parece um debate nosso mesmo, embora tenha gente em outros lugares, não é um debate nosso núcleo e tal. Rodrigo, Rodrigo, eu acho que eu posso te responder com relação, na verdade, essa proposta de fazer uma coisa
mais coletiva, eu acho que tem a ver com uma mudança também que ocorreu no programa de pós-graduação da UFRJ, entendeu? O programa de Sociologia e Antropologia. Porque nós estávamos batalhando por uma questão de ter, enfim, uma estrutura que justificasse uma melhoria de nota, etc., etc., e nós percebemos que as pessoas estavam trabalhando academicamente de uma forma individual, muito individual, cada um lutando pelas suas carreiras, etc. E, de repente, nós notamos, e eu adotei isso como princípio, que nós devíamos compor coletivos de trabalho, de debate de trabalho, de forma que o resultado individual fosse, na verdade, potencializado pelo trabalho de grupo. Entendeu? Quer dizer, então, o debate de grupo, a ideia, o trabalho de grupo fortalece os trabalhos individuais mais do que, e não o trabalho individual propriamente dito. Então, minha estratégia foi, na verdade, manter esse espírito o tempo todo, não é? Respeitando as individualidades e os talentos de cada um de vocês. Não é? É como um time de futebol, não é? Vou usar a metáfora do futebol, que é uma metáfora que todo mundo entende, não é? O time armado coletivamente, e os destaques individuais vão depender de cada um, das trajetórias pessoais, dos esforços pessoais, etc. Então, tudo que foi possível fazer para que isso aí desse um resultado acadêmico para mim, mas também para cada um de vocês, para todos que participaram, foi a intenção, mas eu acho que tem esse lado institucional muito forte, entendeu? Então, essa generosidade, não é uma generosidade que tem, digamos, um lado pessoal, evidentemente também, mas tem também um lado de generosidade como estratégia, entendeu? Como estratégia de formar um grupo, não é, de pesquisadores de alta qualidade, críticos, com autonomia, não subordinados, porque às vezes você tem um orientador que vai exigir, que seus orientandos sigam aquela cartilha. Essa é um pouco uma coisa que não aconteceu comigo. É claro que dentro de determinados parâmetros, determinados princípios gerais que eu acho que permearam o trabalho de vocês o tempo todo, mas em momento nenhum eu quis interferir no sentido de forçar alguém a seguir uma determinada posição, enfim, ou uma determinada linha teórica necessariamente e tal, embora isso já tivesse sido colocado nas escolhas que a gente fazia da literatura, etc. E nós, eu acho que variamos muito ao longo do tempo, muito em função das conjunturas, da conjuntura da indústria, da conjuntura dos processos de desenvolvimento no Brasil, das mudanças ocorridas na análise na análise sociológica. A análise sociológica também construiu uma série de novos modelos, de novas perspectivas de discussão, do debate. Eu acho que nós conseguimos incorporar isso de uma forma muito boa, né? Por exemplo, se no início dos anos 90 a discussão de redes sociopolíticas foi colocada, porque estava colocada na literatura e a gente puxou, não é? Nos anos 2000, toda a discussão da rede globais de produção que o Rodrigo trouxe foram discussões fundamentais, a discussão de variedades do capitalismo que o Rafael e o Cristiano trouxeram, quer dizer, são elementos novos que eu acho que foram compondo, né, esse nosso debate, enriquecendo e mudando também às vezes as perspectivas dos trabalhos e tal, né? Tem um ponto importante que eu acho que permanece o tempo todo e que eu gosto de enfatizar, que é essa perspectiva que eu estou falando desde o início da capacidade de agência dos atores locais, né? Mesmo que a gente não veja isso de uma forma muito explícita em determinados momentos e fique buscando identificar aqui e ali esse tipo de exemplo, eu acho que essa posição é uma posição absolutamente defensável teoricamente, né? Eu acho que a gente tem condição de continuar o nosso trabalho pensando nas articulações, não é, ao nível das empresas, articulações globais, macro, mas também considerando o tempo todo a possibilidade da interferência dos atores locais e aí particularmente dos sindicatos e tal, né?
o que o Leonardo e a Sabrina, vou juntar as duas perguntas, a questão, o sindicato, eu tenho lido bastante ultimamente sobre isso, porque eu parto de uma posição que combate a ideia de que o sindicato está em crise, em crise final, entendeu? Que o sindicato vai acabar porque ele não está mais adequado às novas... a minha posição hoje é de combate a esse tipo de linha de interpretação. Por quê? Porque eu acho que os sindicatos, a história dos sindicatos é uma história de idas e vindas, de crises, desde o início, entendeu? Sofreu com a introdução do maquinário, sofreu com o Fordismo, sofreu com tudo isso, e mesmo assim os sindicatos constroem, não é? Um contrapoder. Evidentemente, o poder das empresas é um poder avassalador, é um poder que manifesta o antissindicalismo permanentemente, porque está colocando em risco o ponto principal. Eu acabei de ler no Nassif ontem um artigo sobre a força do sindicalismo americano que está sendo incentivada pelo Joe Biden como uma forma de resistir a esse poder ilimitado das empresas. Então, enfim, nesse sentido é que eu acho que eu tenho essa posição com relação ao sindicato. Agora, evidentemente, os sindicatos, da forma como estão estruturados, particularmente no Brasil, têm enorme dificuldade, precisam se reinventar para enfrentar as novas situações. Nem sempre nem sempre conseguem, por várias razões, por ser, em geral, um padrão de sindicalismo masculino, um padrão de sindicalismo muito voltado para o trabalho formal, e que não consegue representar, não é, um trabalhador desempregado, por exemplo, tem problemas em representar pequenos empresários, ex-trabalhadores, quer dizer, uma série de questões que estão colocadas e que são realmente uma crise, não é, que precisa ser enfrentada. Agora, o que eu tenho visto, e aí eu vou falar do sindicalismo que eu estou querendo enfatizar, que eu acho que é o sindicalismo do Sul Fluminense e do ABC, que é o sindicalismo ligado a setores como setores da indústria automobilística. Nós estamos falando de macro setores da economia. E eu acho que os sindicatos tradicionais, formais e tal, estão se reestruturando em termos de representação por macro setor da economia. O fato de representar por macro setor da economia significa que as pautas podem ser nacionalizadas, as pautas podem ser internacionalizadas. E aí eu acho que isso tem sido uma resposta, de alguma forma, para esse tipo de sindicalismo ligado à indústria automotiva, à assimetria do poder das grandes empresas. E eu cito como exemplo agora, recente, de 4 meses atrás, a criação da Industrial Brasil, que é exatamente uma organização de sindicatos do macro setor, repete a ideia do Industrial Global Labor, que organiza milhões de trabalhadores no setor industrial no mundo inteiro, né? Esse exemplo que eu acho que não deixa de ser, eu acredito que seja uma resposta, não é, nesse contexto, à pandemia, a questão da saúde no trabalho, a questão da representação, a questão do trabalho precarizado e assim por diante. Então, acho que a interferência teria que ser pelo poder que esses sindicatos acumularam, né, nas suas práticas no embate com as empresas multinacionais. Essas práticas foram construídas ao longo do tempo. No caso particularmente do ABC, porque o ABC é um exemplo de sindicalismo, para mim é um exemplo fechado de sindicalismo de estilo social-democrata. O sindicalismo do ABC, para mim, é um exemplo de sindicalismo social-democrata. E o sindicalismo social-democrata é um sindicalismo que negocia o capital, que está o tempo todo negociando vantagens de uma forma conflituosa ou de uma forma negociada, etc, etc, etc. Então, eu acho que são vários elementos que eu acho que a gente tem que observar, né, para a gente não jogar tudo fora, num contexto que é um contexto
de crise de representação, sem falar que a legislação trabalhista que foi alterada em 2017 é uma legislação totalmente antissindical, uma legislação para acabar com o sindicato, para acabar com o seu sustento e assim por diante, né? É isso, gente. Falei muito. Vamos lá, mais um bloco aí de perguntas. O Mário quer falar. Vai lá, Mário. Opa. Peraí. Boa tarde a todos e todas aí, mais uma vez. Assim, a conversa está num tom tão íntimo, intimista do grupo, né? Que eu me senti à vontade. A maioria não me conhece, mas eu sou da pré-história desse grupo. Antes desse grupo existir, eu fui me apresentar minimamente. Eu fui aluno de graduação no IFIX de 87 a 91. Essa semana agora, de março, que é o Dia da Mulher, fez 30 anos da minha colação de grau na graduação do bacharelado no IFIX, né? E Zé Ricardo me orientou na graduação e depois no mestrado, que eu fiz, né, também no IFIX, e naquela época, quando eu saí do projeto de pesquisa que eu trabalhei com o Zé Ricardo, ele estava começando a ir para o Sul Fluminense. Acho que a primeira visita que ele fez lá ainda era Volks, né? Eu tive a alegria de participar, enfim. E é interessante como é que é essa coisa da formação, né, de gerações de pesquisadores, né, como o Zé Ricardo estava mencionando, né, que sempre foi uma coisa que ele perseguiu. Você vê, eu estou anos sem trabalhar diretamente com o Zé Ricardo, né, tanto é que nenhum de vocês me conhece. Mas, atualmente, eu, como professor da UFCG, né, Campina Grande, pesquisando sobre a JIP em Goiânia, muitas das questões que eu me coloco, que eu, né, dialoga demais com o que vocês fazem aí no Sul Fluminense, né? E acho que isso não é à toa, acho que isso tem muito a ver com o olhar do pesquisador que o Zé Ricardo, né, foi formando nas várias gerações, né? Então, eu não faço parte do grupo diretamente, mas eu me sinto íntimo de vocês pela história que através do Zé Ricardo nos une, né? E queria que o Zé Ricardo destacasse um pouco, dialogasse, né, sobre a importância desses intercâmbios com outras regiões. Ele mencionou aí com o Maranhão, com a Paraíba, né? O FPB e o UFCG. Mais o FPB até do que o UFCG, né? Porque eu acho isso de uma riqueza ímpar, né? Quando eu estou lá pesquisando sobre a JIP e tem alguma mesa que eu vou ouvir o Rafael, ou o Rodrigo, o próprio Zé Ricardo, né? O evento que a gente fez no Maranhão, um ano atrás, um pouco antes da pandemia, né? O quanto que você olhar para além da JIP, para além de Pernambuco, e perceber que tem coisas em comum e coisas diferentes no Sul Fluminense e no Maranhão, é de uma riqueza, né? E eu acho que esse é um desafio permanente nosso também, né? Eu vejo o quanto isso enriquece não só a mim, mas a todos os colegas da Paraíba, né? Os que estudam a questão da mineração, o Manderivaldo, quer dizer, o quanto que isso faz com que a gente tenha um olhar para além de onde a gente está com os pés fincados, né? Porque senão a gente acha, né, às vezes eu vejo essa tendência em mim, parece que a JIP é um caso único e nada se assemelha. E quando escuta, né, quando ouve esses relatos de pesquisa, você vê, não, peraí, tem, né, dá outro parâmetro para a gente pensar sobre a nossa própria pesquisa. Então, eu acho que isso é um traço muito importante do Zé Ricardo, do grupo aí, né, que eu, anos depois, né, de estar afastado do meio acadêmico, mas como professor do UFCG, tive a sorte de reencontrar, né, o Zé Ricardo e já com esse grupo formado, né, para esse intercâmbio, e puxando a sardinha para a minha brasa, a gente estimular a gente a pensar a continuidade dessas trocas, né? Estou pensando muito, tá? É uma fala muito interessada, tá? Não sei se chega a ser egoísta, porque não é para mim, né? Mas, enfim, a gente está trocando, né? E continuar isso, né? Porque agora está concluindo o livro, eu não sei se acredito que é porque está acabando o projeto, né? E como que a gente dá continuidade a isso, né? É isso aí. Obrigado, viu, Zé Ricardo, pela apresentação, enfim, por também não compartilhar as memórias que vocês têm, né, desse período que eu não participei, mas eu fui buscar lá atrás outras memórias, né, do seu trabalho, onde eu
tive uma participação pequena também, mas para mim foi muito marcante, viu, Zé Ricardo? Obrigado aí por tudo. Legal, Mário. Obrigado você também. Cristiano se inscreveu. Boa tarde, pessoal, de novo. Um rápido depoimento, talvez, né? Algumas palavras aqui para também agradecer ao Zé Ricardo, parabenizar o Rafael, a Sabrina, enfim, o Rodrigo e todo mundo, o Léo, né? Todo mundo que está envolvido no desenvolvimento dessas atividades. Eu adorei ver as fotos e, enfim, né? Participo de algumas ali mais recentes, mas só destacar que é um grupo que eu acompanhei, né? O filme aí que o Rafael disse que viu, eu também vi como amigo, né? Principalmente de todos vocês. O Zé, na verdade, me chamou, né, mais de uma vez para participar, na época do doutorado, por exemplo, né, me integrar fazer uma pesquisa relacionada ao tema, já ali num clima de amizade, de aproximação com o Marcelo, principalmente, né, que é a pessoa aí do grupo com que estava na minha turma do doutorado, né, na época também eu conheci o Rafael e enfim, né, as pessoas ali, o Sérgio, que apareceu, era um grande amigo também ali na época, mas enfim, então foi muito legal, né, eu acabei não aceitando o convite, demorou um pouco, mas finalmente aceitei e fico muito feliz, muito realizado e satisfeito de ter me integrado aí a essa dinâmica de pesquisa, principalmente, né, por essa dimensão coletiva, que eu acho que você é o grande mestre nosso, né? E aí nosso, justamente, inclui aí muitas pessoas que estudaram contigo, como eu lá no IFIX, né? Fui teu aluno na graduação, no mestrado, no doutorado, não necessariamente orientando, mas acho que fomos aprendendo com o tempo, né, a olhar com mais atenção e entender melhor a importância dessa dimensão coletiva. A gente sempre tem isso, é uma coisa que eu repito para os meus alunos, né, mas repito falando, pensando um pouco na minha experiência, né, a gente tem esse mito, né, do pesquisador, do cientista social autônomo, que vai construir as suas questões e, enfim, né, realizar grandes ideias sociológicas, etc., e, de fato, é com o amadurecimento que a gente vai vendo, né, os limites disso, e, certamente, do meu ponto de vista, foi com o amadurecimento que foi ficando mais claro para mim a contrapartida, né, que é a importância dessa dimensão coletiva e desse engajamento que você mostrou para a gente aí, né. Em síntese, eu acho que o grande, enfim, a grande prova, né, de como isso é importante, como o potencial disso é o grupo, né, que a gente tem hoje aí com os colegas, né, nós todos colegas agora, dialogando aqui, dando continuidade, principalmente com os nossos alunos, né, então acho que era um pouco aí que estava um pouco sem ideia aqui de que pergunta de fazer, mas eu deixaria, então, talvez te convidaria a dividir um pouco mais, principalmente com os nossos alunos, né, a gente tem gente aqui. Imagino que tem a gente na graduação, tem gente que acabou de passar no mestrado, tem gente que já está fazendo mestrado, tem gente que vai para o doutorado agora, mas eu acho que todos mereciam ouvir um pouco mais, talvez, uma reflexão sobre sobre a visão que você tem para dividir com a gente sobre essa coisa da trajetória, né, da formação e dessa dinâmica aí que você já falou um pouco, obviamente, mas falar um pouquinho mais do que é próprio de cada um de nós, mas de se entregar, né, a esse lado coletivo. E agradeço de novo aí todo mundo e parabenizo o Zé pela disposição e enfim, né, pelo acolhimento e por tudo. Valeu. Valeu, Cristiano. Alguém mais se inscreve para falar? Não? Aí eu vou, então, aproveitar fazer a minha colocação aí, né, exatamente agradecer demais pela formação ao longo desse tempo, e eu acho que, tirando o Cristiano e o Mário, que já conheciam, né, entraram antes de mim na graduação, né, mas acho que, tirando vocês, eu conheço o Zé, talvez, há mais tempo, aí já cerca de, acho que, 2000, o Zé me deu aula de Sociologia Geral na graduação,
Então, 20 anos, 21 anos mais ou menos, né? E depois eu comecei a trabalhar com ele na iniciação científica, eu ficava responsável lá, não sei se o Zé lembra, pelo Diário do Vale, né? Sentava lá no computador com a Ângela, e fui estudar Porto Real, mas era realmente difícil, assim, né, fazer pesquisa. E o Zé sempre foi um cara que estimulou a gente bastante a meter a cara. Eu lembro que eu conversei com ele uma vez sobre a minha dificuldade de ir a Porto Real, né? Não sabia como ia chegar lá, como ia chegar nas pessoas, né? O que eu ia perguntar também. E aí ele falou, olha, mete a cara, vai, e acabou funcionando, né? Talvez eu tenha ido mais do que eu precisava ir, mas acabou funcionando a pesquisa. Então, o trabalho do Zé, que eu acho que o Rodrigo herdou muito isso também, o Cristiano, é um trabalho realmente e eu penso muito o meu trabalho e a sociologia, né, dessa maneira, é um trabalho realmente coletivo e com uma agenda, né? Essa agenda pode ser uma agenda setorial, uma agenda em termos de pesquisa sobre região, né? Então, eu falo isso para os alunos, né? A indústria automobilística, estudar a indústria automobilística não significa que você vá ter que entender mecânica de carro necessariamente, né? É um tema guarda-chuva que vai te permitir estudar outras coisas, seja sindicato, relações de trabalho, a política do território onde uma montadora se instala, né? Então, o Zé conseguiu desenvolver isso muito bem, né? Nunca forçou ninguém, nunca fui forçado a escolher um tema, né? Sempre dialogou bastante e acabou funcionando porque todo mundo, de certa maneira, que foi trabalhar com ele, uns só trabalharam na graduação, outros no mestrado, outros no doutorado. Eu trabalhei da graduação ao doutorado com ele, então, indiscutivelmente, o que eu aprendi de pesquisa, de ciência, foi com ele, né? E esse entendimento de que você é parte de um processo mais amplo, né? Um projeto mais amplo também, que o teu trabalho colabora, né? É uma parte disso, né? Então, isso é muito importante. Agora, apesar de eu estudar o Sul Fluminense, acho que eu só estudei o Sul Fluminense praticamente esse tempo todo, acho que onde eu mais aprendi com o Zé foi, e talvez onde eu tenha mais gostado de estudar, né, de pesquisar, foi o Maranhão, né? Aquela foi uma experiência, o Rodrigo, né? O Zé apresentou as fotos, aí o Rodrigo estava também. O Rodrigo estava mais interessado em discutir a siderurgia, e eu estava tentando me situar ainda, mas com um olhar mais voltado para os movimentos sociais. E aí, né, Rodrigo, nós fizemos duas viagens. A primeira viagem com o Zé, com o Marcelo, para o interior do Maranhão, foi realmente um laboratório, assim, né? A gente realmente saiu da teoria do livro e entrou na prática, conhecendo movimentos sociais. A primeira vez que eu entrei num assentamento do MST, né? Lideranças, pessoal da Igreja Católica, entrevistamos pessoas da Vale também, pessoal do poder público. Então, acho que aquela experiência que a gente teve foi uma experiência que eu acho, né, representou muito bem como o Zé pensa a pesquisa, né, e pensa o trabalho coletivo. Então, a gente consegue estudar, seja a indústria automobilística, seja a siderurgia, abarcando todos esses pontos, todas essas dimensões, né, dos trabalhadores, movimentos sociais, igreja e as corporações. E eu penso muito desse jeito também. Então, quando eu estou conversando com os alunos da iniciação científica, do mestrado e agora do doutorado, tentando encontrar o tema, eu sugiro isso também, né, que eles tentem enfim, encontrar alguma coisa dentro dessa agenda mais extensa e contribuir, né, como o Zé listou ali, né, naqueles slides, trabalhos que acabam sendo complementares, né, uns aos outros, e um citando o outro, um lendo o outro, né, acho que esse é um legado fundamental que o Zé deixa para a gente. Aí, Zé, só para não deixar passar uma pergunta aí, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a tua experiência internacional, sobretudo na Inglaterra. Há um tempo atrás eu assisti uma entrevista que tu concedeu, em que você falava muito do Thompson, né, como teu autor preferido,
e, se eu não me engano, também do teu encontro com, acho que com Hobsbawm, né, não sei, na Inglaterra, mas eu queria que você falasse, além disso, um pouco sobre essas diferenças entre a sociologia no Brasil, né, em termos de pesquisa, e a sociologia na Europa, nos Estados Unidos, o que a gente tem a aprender com esse pessoal, quanto que a gente está longe, em termos de organização, de agenda de trabalho coletivo, um pouco, e o quanto isso te influenciou também, né? Posso falar? A gente tem um pouquinho, né, de tempo, né? Só um pouquinho, não vou falar muito, não. À vontade. Só ouvindo vocês, vocês não têm ideia da minha satisfação de ouvir vocês falando, sou extremamente agradecido pelo que vocês falaram, e, na verdade, o meu agradecimento maior é ver vocês falando, entendeu? Notar como enfim, todo esse trabalho coletivo se desdobra e permanece e tal. Eu queria deixar, assim, uma das coisas que eu acho que vocês estão confirmando, que foi uma minha intenção desde o início, é o seguinte: eu acho que o cientista social tem que fazer pesquisa. O principal do cientista social é fazer pesquisa, subordinar a discussão teórica ao trabalho empírico, discutir a teoria a partir do trabalho empírico. É claro que tem gente que não vai concordar com o que eu estou falando, mas, no meu modo de ver, eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, e, especialmente, fazer uma ciências sociais crítica, uma ciências sociais que não está conformada com as evidentes desigualdades e injustiças que acontecem na sociedade, entendeu? Eu acho que esse toque, né, digamos, militante político, eu acho que é um toque importante para quem faz pesquisa, para quem faz ciências sociais. É um pouco essa intenção que eu quis passar para vocês, e eu acho que eu consegui, né? E o fato de eu estar fazendo esse balanço agora é um pouco para dizer com vocês que eu daqui a pouco vou parar com esse negócio, e vocês que vão continuar, entendeu? Já estou na fase, estou aqui fugindo da Covid como posso, entendeu? E a minha expectativa é que vocês deem prosseguimento a isso da melhor forma possível. Eu tenho certeza que isso já está acontecendo. Com relação à Inglaterra, realmente não tive tempo de falar um pouco, mas a sociologia que eu me aproximei da Inglaterra é uma sociologia do estilo thompsoniano, porque o Thompson é um historiador, assim como o Hobsbawm, né? Mas a sociologia que se aproximou do perfil thompsoniano é a sociologia do professor Hugh Bynum. Entendeu? O professor Hugh Bynum fez um trabalho, né, um livro, uma obra-prima, que é um livro de referência mundial, um trabalho sobre os trabalhadores da Ford, que foi renegado na Inglaterra pelo establishment sociológico inglês por ser um trabalho de sociologia jornalística, por ser um trabalho de sociologia antropológica. Ele foi criticado, né, fortemente por isso. E, por incrível que pareça, a proximidade dele conosco, né, reforçou essa perspectiva, esse tipo de sociologia que estava sendo feito na Inglaterra, e isso deu um desdobramento muito importante também para esse grupo nosso grupo de trabalho, né? Alguns de nós fizemos temporadas de doutorado sanduíche nesses espaços, entendeu? Principalmente Londres e Manchester, e com isso eu acho que nós estabelecemos um vínculo que se desdobra claramente em possibilidade de comparações internacionais, etc. Mas uma identificação com esse tipo de sociologia, que não é a sociologia do establishment inglês, não era, né? E que tem essa figura do Hugh Bynum como uma figura fundamental, uma figura que permanece hoje, continua sendo uma referência, e aproveito para dizer que ele vai lançar um livro agora em julho, e eu estou pensando que talvez valesse a pena a gente convidá-lo para
um debate sobre o livro, talvez no GDESF ou no DTA, enfim, numa atividade nossa, né? Ou eventualmente na ABET ou na SBS, para ele falar sobre essa releitura que ele fez dos trabalhadores mineiros da Inglaterra, né? E que está sendo lançado agora em julho, né, por uma editora na Inglaterra. Mas, enfim, a proximidade, quem já leu o Trabalhando para a Ford, foi traduzido pela Paz e Terra, tem a ideia do que eu estou falando, entendeu? Quer dizer, é um sociólogo que trabalha intimamente associado com essa perspectiva que o Thompson nos inspirou, a muitos de nós, que é a de atribuir aos trabalhadores um protagonismo a sua experiência como protagônica na sua história e na história das relações de trabalho. Então, isso eu acho que foi o principal que eu obtive, né, nesse contato. Isso também foi objeto de convênios entre a Universidade de Manchester e o IFIX, né? Houve uma troca de vários pesquisadores nessa área, né? E isso, naturalmente, estreitou esse tipo de reflexão e de influência, né? Eu acho que muitos de nós estão referidos a esse trabalho do Rio Beno. O Rio Beno esteve no Brasil várias vezes, né? E outro dia eu estava participando de uma entrevista com, não sei se o Rafael lembra, com umas lideranças da Ford, aqui agora, há um mês atrás, e ele lembrava de uma apresentação que o Rio Bynum tinha feito para os trabalhadores da Ford no ABC Paulista, mostrando, né, o valor que aquele trabalhador, a atenção que ele teve, né, para o trabalho que o Rio Bynum tinha feito, e que, na verdade, eu acho que reflete um pouco essa perspectiva também que a gente tem desenvolvido ao longo desses últimos anos. Tá bom, gente? É isso aí. Te agradeço muito. Beleza, Zé. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? O Rodrigo já colocou aí o Searchgate do Bynum. A Ana Paula... Quer falar, Rodrigo? Vai lá. Quero sim, Rafael. A Ana Paula colocou a ideia quando o Mário levantou quais são as possibilidades da gente continuar essa parceria de trabalho, tentar imaginar algum tipo de trabalho comparativo, por exemplo. Vou aproveitar um pouco para falar sobre o survey. A gente está fazendo uma pesquisa empírica agora, totalmente online, para mapear as condições e relações de trabalho da indústria automotiva na região sul-fluminense, Mário. E a gente atingiu 82% da nossa amostra e a gente está precisando de muita ajuda para chegar aos trabalhadores do sul-fluminense. Então, queria pedir para o pessoal que está assistindo a palestra, que conhece, tem amigos, parentes que trabalham nas montadoras, para compartilhar o questionário da gente, porque vai ser muito importante para a gente atingir a amostra total e conseguir encerrar a fase de coleta de dados dessa pesquisa. Vai ser, provavelmente, pelo menos eu não conheço, outra pesquisa que mapeie toda a cadeia de fornecimento da indústria automobilística em uma única região. Vou compartilhar com vocês aqui o texto disponível, né, para isso, e é um texto que vocês podem colocar, por exemplo, ele fica grande, só um momento, vocês podem colocar ele disponível por WhatsApp, né? Ele já vai direto para responder. Então, tem um link aqui no meio. Quem quiser conhecer tiver qualquer colega, qualquer pessoa que vocês imaginem que trabalhe em montadoras, em firmas terceirizadas, nas fornecedoras das montadoras do Sul-Fluminense, a gente quer pedir ajuda para divulgar. Essa é uma pesquisa que o José Ricardo está coordenando, o Rafael, o Cristiano e eu estamos envolvidos, e a gente tem vários outros colegas aqui, e eu acho que pode ser uma forma muito legal mesmo, como a Ana Paula afirmou, Mário, da gente dar continuidade a essa conversa sobre a indústria automobilística no Brasil. É isso, pessoal. Beleza, Rodrigo. Inclusive, eu preciso gravar um vídeo ainda para te mandar,
Eu vou fazer isso agora. Na verdade, eu cheguei a fazer ontem, mas ficou horroroso, eu vou refazer. Eu cheguei a te enviar, inclusive, apaguei depois. Então, acho que depois do vídeo do Rodrigo fica difícil. Ele também já me pediu, mas eu não estou conseguindo. Não sei se vou conseguir fazer melhor. Pô. Tem o OBS Studio, né? É um programa legal, assim, que dá para bem fácil de usar, mas pelo celular não fica bacana, não. Eu fiz pelo celular, não ficou legal, não. O Cristiano também tem que gravar um, se eu não me engano, né? Então tá. Gente, eu queria então agradecer, parabenizar aí o Zé por tudo, pela ótima fala aí que ele ofereceu a nós, e agradecer a todos aí pela presença. Não sei se mais alguém quer falar ou alguma coisa, Gabriela, Marcos, Lucas, enfim, se não, tudo bem. E aí também, só para informar que em abril nós teremos um outro encontro que a Sabrina está organizando com a Paula Menezes. Quer falar, Sabrina, sobre a apresentação da Paula em abril? Então, só falar rapidamente, a Paula, que é nossa colega, o Zé Ricardo orientou a Paula, não orientou, Zé? Não, ela trabalhou com a Paula Capelli. Ela trabalhou com a Paula, eu achei que ela tivesse sido se orientando, mas a Paula, ela está desenvolvendo um estudo sobre mobilidade urbana, né? Ela está na França, né? Hoje ela está em Paris. E ela vai fazer a apresentação do trabalho dela sobre mobilidade, então já vai passar por alguns temas que aí tangenciam as preocupações do grupo, né? Sobre indústria automobilística, ela também se interessa, mas ela vai trazer então essa discussão aí diretamente da França para a gente no nosso próximo encontro do GDESF. Então, estão todos aí convidados, né, de antemão, né, para o próximo encontro, né, espero que ele seja um sucesso igual esse encontro. Acho que a gente nunca teve aí 42 pessoas assistindo, considerando aí que a nossa divulgação nem é assim para muitas redes fora, né, a gente fez divulgação dentro dos grupos e a gente teve aí um retorno bem importante aí com a sua apresentação, professor José Ricardo. Então, eu convido novamente vocês para o nosso próximo encontro, então, que vai ser com o trabalho da Paula, sobre mobilidade urbana. É isso. Rafael, só mais uma coisinha. O que eu esqueci de anunciar que um livro, resultado de um dos projetos, Configurações do Desenvolvimento, Trabalho e Ação Coletiva, o livro já está na última revisão, capa pronta, tudo certo, provavelmente até final de março e meados de abril, o livro já estará na praça. E aí talvez seja uma oportunidade de fazer, em algum momento, um debate no encontro do GDESF mais para diante. Tá? Um livro que vários de nós estão participando, então o livro já acabei de fazer a última revisão, entendeu? Já está todo paginado e tudo, capa pronta, e deve estar em breve na rua, tá bom? Acho que é uma boa notícia também. Ótimo, e aí realmente a gente pode fazer uma atividade, um debate, ele pode até envolver mais pessoas do livro. Acho até que a gente conversou sobre uma possibilidade de ter algo parecido na SBS, né, Rodrigo, na Unbox, enfim, mas não impede, a gente pode fazer no âmbito do GDESF também, e aí vamos planejar isso um pouco antes, assim, quando sair o livro, a gente conversa e organiza isso, com certeza. Porque são vários autores de vários lugares do Brasil, então a gente não precisa ter todo mundo o tempo todo, né? São 25 autores. Então, a gente pode fazer um encontro, por exemplo, juntando o pessoal da Paraíba com o pessoal do Sul Fluminense. Aí convida 2 de lá, 2 daqui, enfim, alguma coisa desse tipo. Eu acho que talvez funcione, né? E dê um bom debate. Né? Excelente. Vamos sim. Aproveito para informar, o Lucas colocou um agradecimento aí, né, o Lucas? Quer falar, cara? Pode falar, né? Senão, tudo bem. Não, só agradecer ali por escrito. Acho melhor ouvir, vocês estão há muito mais tempo com o Zé, né?
aprenderam, acho que eu sou, sei lá, terceira ou quarta geração aqui. Aceito compor a banca da minha dissertação, o Rafael também, Cristiano também está suplente. Tá então, bom. por tudo. Palavrinha? Claro, vai lá. Eu fiquei tímida que eu não consegui chegar no início, mas eu queria só agradecer ao Zé pela generosidade de ter me acolhido desde a graduação e a todos vocês, na verdade, né? Tudo que eu sei, eu acho que eu aprendi com vocês, com o grupo, o Rodrigo, o Rafael. Então é isso, queria agradecer. Fiquei bem emocionada com as fotos, muito lindo. Obrigada. Valeu, Gabi, obrigado. Vou encerrar